Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Amém. Que todo louvor seja a Deus. Parabéns, aniversariantes. Vocês fizeram aniversário essa semana. Que Deus te abençoe de muitos anos de vida. Nós alegramos com a sua alegria. E Deus te abençoe, você que está sofrendo, qual seja o problema. Nunca vamos esquecer do milagre de Deus, que tudo que pedimos com fé recebemos. Encheu o nosso coração de esperança e de otimismo. Deus é maior e de esperança. Iremos ler um versículo no livro de Eclesiastes, no livro da sabedoria, juntamente com Provérbios, onde fala do tempo de esperar alguma coisa. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Sabemos que há um tempo para tudo neste mundo, mas o tempo que determinamos nem sempre dá certo. Às vezes nós calculamos um tempo para uma coisa, eu vou fazer isso assim, aí eu dou um empecilho, nem sempre o tempo que nós calculamos dá certo. Ou aquilo que conseguimos no nosso tempo, no tempo certo, nem sempre é bom. Acontece isso também. Você calculou tudo, fez tudo certinho, depois, meu Deus, que... né? Deu tudo certo. Às vezes você faz uma compra de um carro, deu certinho tudo e o carro só dá problema. Então, tem muitas coisas envolvidas aí com o tempo. Então perguntamos, o que devemos fazer com a nossa agenda, a qual nós agendamos para fazer alguma coisa, o tempo e tudo. Não é? O que nós devemos fazer com a nossa agenda? Nosso tema é uma agenda controlada por Deus. Repetindo, uma agenda controlada por Deus. Vivemos em uma cultura de imediatismo, tudo é para a última hora, tudo é rápido. Eu estava observando uma coisa, as pregações que os outros ouvem, são muito rápidas, as que vêm na internet faz sucesso. No máximo 10 minutos, assim, 8. Tem o que eu vejo assim, que sempre manda no grupo, são meditações muito rápidas, as pessoas não têm paciência muito de assistir uma pregação mais longa, mais estudada. O mundo está desse jeito, né? Esses negócios que faz sucesso na internet hoje, tudo são vídeos curtos, não é isso? Muito rápidos. Nós fomos longe um pouco, você olha o tempo, nem vê. Então nós estamos nessa resposta. Queremos tudo para ontem. Respostas, soluções, promoções, cura, crescimento, né? E crescimento em todas as áreas. A gente quer o mais rápido possível. A espera nos incomoda, nos frustra e nos deixa ansiosos. Nós vamos ver isso hoje. A espera não é fácil. Então, às vezes, quando nós queremos alguma coisa e tem que esperar e ela não vem de imediato, a gente fica incomodado, frustrado e ansiosos. No entanto, a Bíblia nos ensina repetidamente que Deus opera em seu próprio tempo. Um tempo que é perfeito e soberano. O sábio autor Eclesiastes declara: tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem tempo para tudo. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, de 2 a 8, nos dá uma lista de tempos contrastantes. Ele põe assim, tempo disso, tempo daquilo. Coisa boa, por exemplo, tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar, construir. Quando a gente vai fazer reforma é isso, tem uma parte a gente quebra, depois a gente constrói. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Cada um pedacinho desse aqui é uma pregação. Mas a gente não vai até a detalhes aqui, porque o nosso assunto central é outro. Mas a gente está vendo que a vida é cheia de tempo. Há tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquilo. E a gente convive com isso todo dia, não é isso? Eu convivo com isso todo dia. Eclesiastes 3, de 1 a 8, nos lembra que a vida é feita de ciclos e estações.
e que Deus está no controle de cada um deles. Deus não está limitado pela nossa pressa ou pela nossa agenda. Isso é muito importante. A gente calcula tudo, vai ser, esse ano eu vou fazer isso, no tempo tal, faço isso tal. Mas às vezes não é o tempo de Deus, nem a agenda de Deus. A gente está limitado, nós queremos que Deus que se adapte à nossa agenda. Isso é um grande problema. Deus tem um propósito para cada tempo, incluindo os tempos de espera, de silêncio e de aparente atividade. Às vezes acontece isso. A gente tem que esperar, é um silêncio, Deus não está respondendo, e às vezes há um tempo de parada, inatividade. E isso a gente consegue entender muitas vezes. Nem tudo caminha, às vezes para. Porque é importante respeitar o tempo de Deus. Confiança na sua soberania. Reconhecer que Deus sabe o melhor e que seu tempo é perfeito. Demonstra nossa confiança na sua soberania, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O que é soberania de Deus? Deus é soberano, Ele está por cima, Ele que determina, Ele é o rei, Ele é o cabeça, isso é soberano. Então, às vezes, a gente sempre tem que respeitar a soberania de Deus. Qualquer coisa que eu fizer, Deus é soberano, é da vontade dEle, se não for, não vai dar certo. Desenvolvimento de caráter. Muitas vezes Deus usa os períodos de espera para moldar nosso caráter, nos ensinar paciência, perseverança, dependência e humildade. O fruto do Espírito não se cresce da noite para o dia. Está lembrado do fruto do Espírito lá no Novo Testamento? Mas a gente vai até aqui hoje. Preparação. Às vezes Deus está nos preparando para uma bênção que pedimos, ou preparando as circunstâncias ou outras pessoas envolvidas. A pressa poderia estragar o processo. Muito bom. Então, há um tempo, e às vezes a pressa vai atrapalhar. Então, Deus está preparando um punhado de coisa para a nossa vida. Até as companhias para nos ajudar, dando experiência, nos abençoando a ser mais maduros e um punhado de coisa. A gente sempre, eu lembro de uma comparação que a pessoa contava que o pintinho, quando vai sair do ovo, ele fura o ovo, leva um tempão ele sozinho furando. Se você ajudar ele morre. E tem aquele tempo dele furar o ovo, nem a galinha ajuda. É importante para ele. Se você tirar aquele tempo dele, ele morre. Então há um tempo para tudo. Não é? As coisas não são exatamente como a gente quer. Perspectiva eterna. Deus opera com uma perspectiva eterna. Deus está pensando na nossa salvação, nosso espírito, não é só aqui na terra, não. O que parece demora para nós pode ser parte de um plano muito maior e mais glorioso do que poderíamos imaginar. Deus está pensando no nosso aperfeiçoamento espiritual. Respeitar o tempo de Deus não significa passividade, mas uma espera ativa. Vou se cansar que vou esperar em Deus. Não. Continuar orando, buscando sua face, orando, obedecendo ao que Ele revelou, crescendo na fé, estudando a Bíblia, confiando que Ele agirá no momento certo, da maneira certa. Vamos seguindo. Deus vai fazer um milagre, eu estou esperando na agenda de Deus, mas eu não vou parar, eu vou seguir. Tem gente que para, é irritante demais gente que para. Mas senta aí na ponte, deixa o mundo rodar, não é assim. Mesmo que você queira um milagre e ele não veio e tem que esperar, você continua buscando de Deus, continua convivendo. Significa trocar nossa ansiedade pela paz que vem da confiança nele, em Deus. Tirar a ansiedade e ir por paz, porque nós confiamos em Deus. Significa nós o quê? Darmos a nossa agenda para Deus. Agenda controlada por Deus. Vamos falar um pouco da vida de Abraão. Eu acho muito interessante. Acho que o mais ilustra isso é a vida de Abraão. Arão, o Senhor Deus apareceu a Abraão quando ele morava em Harã e disse que faria dele uma grande nação.
O Senhor Deus disse para Abraão sair de Harã, pois ele lhe mostraria o lugar aonde deveria ir. Não falou nem onde era. Abraão saiu da cidade de Harã com a sua esposa Sara e seu sobrinho Ló e foi para as terras de Canaã. Foi que deu certo e foi para lá. E era lá mesmo. O Senhor disse que daria as terras de Canaã para a descendência de Abraão. Abraão tinha 75 anos e Sara 65. Ele recebeu uma promessa que a sua descendência seria dono daquela terra, mas ele não tinha filhos. Sara era estéril e além de estéril, ela tinha 65 anos e ele tinha 75. E a gente pergunta por que Deus custou tanto dar essa promessa para ele? Mas só que a coisa vai complicar mais ainda. Então vai chegar um ponto que está lá em Gênesis 15, 1 a 4, que Abraão pensa que o sucessor dele vai ser o mordomo Eliezer. Eu não tenho filho, nada vai ser seu. Não, filho vai ser seu, nascido natural seu, não vai ser o seu mordomo Eliezer. Aí Sara, vendo que não engravidava e que não tinha jeito, ela falou, então Deus, você vai fazer que tenha descendência de Abraão, mas não comigo, que sou estéril velha. Então ela arrumou quem? A escrava, né, Agar, e teve o quê? Que filho? Ismael. Tinha 86 anos na época, Abraão. Era 76. E o que aconteceu? Deus falou, não é esse, é filho seu com Sara. O herdeiro é seu filho com Sara. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 89, o Senhor Deus disse que daria um filho herdeiro. Abraão ri, pois achou impossível ter um filho. É interessante que tanto Abraão ri, como Sara ri das promessas. Foi chegando a um ponto que foi ficando tão difícil, que virou até engraçado. Falou, poxa, como Deus me aparece e faz um trem dele. Com 75 anos, até hoje não deu essa promessa, só que eu estou com 99 anos, se eu tiver esse filho vai ser com 100. Isso é uma coisa totalmente fora da realidade. Pensou novamente que o seu herdeiro seria o mordomo Eliezer, mas o Senhor Deus disse que o herdeiro seria seu filho natural com sua esposa Sara. Olha aqui, o que eles calcularam não era nada, não era Ismael de Agar nem Eliezer. Era filho de Abraão com Sara mesmo. Aí nós vamos ver logo em seguida, aqui a gente está no 17, do capítulo 18, o Senhor Deus aparece de novo a Abraão e diz que em breve, quer dizer, seria próximo, nasceria seu filho herdeiro com sua esposa Sara. Sara escuta a conversa e ri, achando impossível tal coisa acontecer. Sara ri agora quem ri é Sara. Mas como? E o Senhor Deus dá a seguinte resposta a Sara quando ela ri. A resposta que ele dá é a seguinte, lembra? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, 14. Olha o que Deus disse, no tempo determinado ela vai ter um filho. Qual é o tempo determinado? Ela com 90 e Abraão 100. Deus determinou esse tempo. Certo? Ele falou assim, no tempo determinado, o tempo que eu determinei, não que você determinou. Vocês fizeram um punhado de acochamamento, né, que a gente fala aí. Fizeram um punhado de arranjo. O Ismael é o mordomo Eliezer e o punhado de coisa, mas não é. É o que eu quero. E no meu tempo. O filho tem que ser com Sara e Abraão. E vocês com 100 anos e outro com 90. Esse era o plano de Deus. Nasce Isaac, filho de Abraão e Sara. O tempo determinado para nascer o filho de Abraão com Sara foi quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. A promessa de um filho foi aos 75 anos e o filho veio aos 100 anos. Por que tão velhos para terem filhos? Filhos de pessoas mais velhas nascem mais fracos, mas Isaac nasceu forte. Olha, pessoas muito velhas, é muito problemático. A gente fala que é gravidez geriátrica, né? Geralmente os filhos saem com muito problema. Tem alguns problemas que saem até com um crânio um pouco grande. Mas Isaac nasceu perfeito. E a resposta é, lê para mim,
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Pois é, a resposta é: os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. A gente pensa pela lógica, pelo que é comum, pelo biológico, pela natureza, pelo tempo nosso. Né? Uma pessoa de 90 anos ou de 100, até hoje, por mais evoluído que seja a medicina hoje, uma mulher de 90 e um homem de 100 não tem filhos. Concorda? Não tem. Não chegou essa evolução, não. Eles não alcançaram a Deus nessa evolução. Mas Deus tem seus planos. Lê a conclusão para mim. Entregue a sua agenda a Deus, espere e descanse, porque Ele está no controle de sua vida. Amém. Você está lutando contra o tempo de Deus em alguma área? Está impaciente, frustrado, tentando expressar as coisas? Você entregou sua agenda para Deus controlar? Eu estou pregando isso aqui e veio uma coisa, ideia na cabeça, eu tinha pensado. Eu conheci uma pessoa que ela calculava tudo para dar certo para ele. No fim dava errado. Mas se tudo der certo para ele, ele tinha destruído o mundo. Porque toda vez que ele começa a ganhar dinheiro, ele fica doido. Ele fica infiel, ele fica bruto, ele fica dando confiança. Aí Deus corrigindo. Ao tempo seu, você não está preparado ainda para estar bem de vida, não. Você está com uma situação financeira melhor, não. Porque você está muito imaturo ainda. Então, o tempo de Deus, a gente fica lutando. Meu Deus, por que não acontece? Eu tenho lutado tanto. Porque não chegou a época. Deus não vai te dar alguma coisa para você se perder, para você botar fora o seu casamento, botar fora a sua família, a sua saúde e tudo. Se não for, é porque Deus tem um propósito. Deus sabe, igual o Abraão com Sara, Deus sabe das coisas. Vamos falar a oração repetida? Pai amado, crendo em Jesus, descansando e esperando, eu entrego a Ti a minha agenda, porque sei que essas no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Sei que estás, né, no controle de tudo. Faltou o acento aqui, eu li errado. Então entregamos nossa agenda a Deus, porque Ele está sob o controle de tudo. Jesus retirou-se ou fugiu para não ser morto pelos líderes judeus por várias vezes. Eu achei 4 referências, mas alguns escritores falam 3, que 2 parecem. Que ele fugiu no templo. E uma das que fugiu no templo foi em Nazaré. Então a outra talvez, provavelmente, o escritor quis dizer. Então vamos pôr o que ele saiu. Escondeu e saiu do templo para não ser apedrejado, porque disse que existia antes de Abraão. E falou que era Deus existia antes de Abraão, então eles queriam apedrejar e ele correu. Está lá em João 8,59. Após a cura de um homem no sábado, Jesus retirou para não ser morto. Está em Mateus 12, 14 e 15. Jesus retirou ou fugiu, né, para a região de Efraim depois de ressuscitar Lázaro. João 11, 5, 54. Porque João 11, 5, né? Referência que deu um probleminha. Então, por que ele fugiu depois do seu Lázaro? Porque eles queriam matá-lo. Estava planejando. Ele escondeu, foi para Efraim. Jesus é expulso da sinagoga de Nazaré, sua cidade, e é levado ao monte para ser jogado de lá. Mas Jesus, passando no meio deles, retira, sai. Lucas 4, 29 e 30, tem isso também. Ele prega na sinagoga de Nazaré, lê o profeta Isaías, a cidade ficava sobre um monte, eles levavam, ele levou até no monte para empurrar ele, para matá-lo, e ele foge. E João, no livro de João de 8, 21b, diz que ninguém prendeu Jesus porque não era chegada a sua hora.
Ninguém matou Jesus, não prendeu, porque Deus estava sob o controle, não era a hora. Mas na hora de Jesus chegou quando ele foi orar no Getsêmani e levou os seus discípulos. Chegou uma hora que era a hora, quando ele foi orar sozinho no Getsêmani com os seus discípulos. Depois de orar, Jesus disse aos seus discípulos. Lê para mim. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26, 45. Jesus não retirou, não fugiu dessa vez, porque era chegada a hora. Foi levado para a cruz como um cordeiro. Morreu para nos salvar. Se você ainda não aceitou Jesus em seu coração, aceite hoje. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no tempo certo, no tempo de Deus Pai, para termos a esperança da vida eterna, para termos certeza de que no tempo certo seremos abençoados. Então, até Jesus, para ser sacrificado como Cordeiro de Deus na cruz, foi no tempo certo. O ministério de Jesus foi 3 anos. Jesus começou com 30 anos. Não poderia ter começado antes? Mas Deus quis que ele começasse com 30. Foi um ministério rápido, 33 anos ele terminou. Mano, por que não poderia ter continuado? Mas Deus quis que fosse com 33. E antes tentaram matá-lo 3 ou 4 vezes, mas não fizeram, porque ele tinha que morrer na cruz para cumprir as profecias do Velho Testamento, que ele seria sacrificado, humilhado, como foi, para não dar severança. Aceite Jesus em seu coração. Isaías disse o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3 e 4. Se nós estivermos com a mente firme em Deus, se nós entregarmos a nossa agenda para Deus controlar, se nós confiarmos plenamente em Deus e não nos nossos planos, permaneceremos em paz. Se confiarmos plenamente em Deus, estaremos firmes na rocha, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, não muda. No tempo certo, no tempo de Deus, as suas orações serão respondidas. Deus Pai está no controle de tudo, como esteve com Abraão, Sara e com Jesus. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Você é uma pessoa amada. No tempo certo, no tempo de Deus, você receberá a sua bênção e o seu conforto. Amém? Deus quer te dar bênção, só que Ele tem o tempo dele. E Ele quer o melhor para você. A vida eterna e bênçãos aqui na terra. Paz. O mundo não tem paz, gente. O mundo não tem paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Deus nos dá as bênçãos, mas dá com paz. Firme na rocha que é Deus. Firme na rocha que é Jesus. Amém? Quero orar por você. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, nós te adoramos. O Senhor é o Deus louvado, Criador do céu e da terra, tudo está sob o controle. O tempo, o espaço, oh meu Deus, que muitas vezes não entendemos, mas o Senhor sabe de tudo, meu Deus. Esse mundo tão cheio de guerra, tão cheio de conflito e de ódio, que o Senhor guarde nossas vidas, que a gente tenha a paz, oh Senhor, de esperar o teu tempo certo, fé e esperança de que nossas orações serão respondidas, Senhor, na melhor maneira possível e no tempo certo. O Senhor faça um milagre na vida dessa pessoa que está orando, Pai, agora. O que ela está precisando, Pai, o que ela está esperando há muito tempo, aquele que está ali angustiando, Senhor, o conforto de que precisa. O Senhor, adora o Senhor, que o Senhor faça os milagres, seja na área da família, seja na área da saúde, ou meu Deus, seja na área das finanças, ou de relacionamento, ou meu Deus, doenças físicas, Senhor, doenças mentais.
O Senhor tem misericórdia, Senhor, dos que são deprimidos. Quantos casos, Senhor, nós temos sofrido tanto com isso. Faça um milagre em tudo aquilo que nós temos orado, Senhor, e confiamos no Teu milagre. Que ao Seu tempo, Senhor, o Senhor responderá às nossas orações, porque o Senhor é um Deus que nos ama. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Ora ao Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Bom final de semana. Jesus está sob o controle de tudo, está sob o controle da sua agenda, da sua vida e no tempo certo. Espere em paz, que Deus responderá às suas orações e te dará o consolo que precisa. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.